Fala pessoal, beleza? Pessoal, então nós falamos sobre as características, sobre os atributos desejáveis aí de um bom consultor. Espero que vocês tenham assimilado bastante esse assunto, porque é o mais importante. Então não adianta nada você ser muito bom no que você faz e não saber passar isso, não saber transmitir isso. Nós somos, acima de tudo, nós precisamos ser professores. E aí, pessoal, uma pessoa que é comunicativa, nos dias de hoje, essa pessoa tem tudo para dar certo, viu? Então, as habilidades relacionais, isso aí precisam ser exploradas. Se você sente que você não é tão bom para comunicar, para explicar, para dar aula, então, assim, treina isso. Tudo é treino, tá? Treina isso para você ficar bem craque nessa parte. Aí, pessoal, continuando o nosso raciocínio, né, aquelas 3 personas que nós falamos, a próxima persona seria o gestor de equipes, o gestor de equipe ou o dono da fazenda. Ou dono. E muitas vezes o consultor ele precisa assumir também uma parte aí de gestor de equipe. Muitas vezes o dono da propriedade ele não tem perfil para ser um bom gestor de equipes e ele vai atribuir ao consultor a tarefa de fazer o trabalho dele. Isso pode acontecer. Ô, pessoal, e aí o que esse gestor de equipes ou dono, qual seria a primeira característica, né, que engloba várias outras que essa pessoa precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver a liderança. É aquela história lá, né, gente, da gestão de pessoas. O líder é completamente diferente do chefe. O líder é aquela pessoa que consegue trazer a equipe para junto dele para remar junto. O chefe é aquele que trabalhava na base da chicotada. Esse aí, pessoal, esse patrão, esse dono de propriedade ou esse gerente que trabalha na base da chicotada, ele está fora de moda. Esse aí, o mercado dele está ficando cada vez mais restrito. O número de pessoas que quer trabalhar com esse tipo de pessoa está cada vez menor. Então, às vezes você encontra uma pessoa de ruim de relacionamento, né? De mexida ruim mesmo, e aí essa pessoa vai reclamar com você que não encontra ninguém para trabalhar com ela. E às vezes essa pessoa tem a melhor estrutura da região, a estrutura é boa, o gado é bom, o salário é bom, as condições de trabalho é bom, mas que não encontra ninguém para trabalhar com ele. Por quê? Porque a fama dele de ser ruim de jogo já está rolando para a região inteira. Então isso precisa ser transformado, isso precisa ser reformulado. E aí, o que seriam essas características principais de liderança aí, pessoal? A primeira característica principal de liderança é uma pessoa que lidera pelo exemplo. Então, tudo que essa pessoa for fazer, a conduta dessa pessoa no dia a dia, é a referência dos liderados dela. Então, você precisa liderar pelo exemplo. Pessoal, não adianta você, como líder de uma equipe, andar com as roupas todas sujas, ser porco, não ter uma higiene pessoal adequada e cobrar a higiene dos colaboradores que estão fazendo ordenha. Por quê? Você não está transmitindo o exemplo que você precisa ser. Então, ser o exemplo é fundamental. Então, é aquela pessoa que realmente vai ser uma referência para a equipe. A partir do momento que você é o exemplo, você é uma referência. E aí, como referência, você tende a conseguir o melhor engajamento da sua equipe. E o que já misturando com o assunto aqui dos colaboradores, o que vem acontecendo, pessoal? Colaboradores. A coisa que a gente mais escuta no dia a dia nosso: ah, Lucas, aqui não arruma ninguém para trabalhar, aqui é muito difícil, não sei o quê. E você pode ir em qualquer região. Sempre a região de quem reclama é pior que as outras. E aí, qual que é a novidade que eu tenho para falar para vocês? Pessoal, o que difere uma atividade de leite de uma outra atividade que as rotinas são diárias na cidade? Vamos pensar em hotel, vamos pensar em posto de gasolina, vamos pensar em hospital, vamos pensar em restaurante, padaria, várias atividades na cidade que são também atividades
de rotina diária. Não pode ter folga. O que difere, pessoal, é ter folga. Os colaboradores que estão chegando para trabalhar hoje, a turma que está à disposição do mercado hoje, não aceita trabalhar sem folga por semana mais não, gente. Isso acabou. Isso acabou. E tem muita região que a gente roda que tem muito funcionário trabalhando sem folga. E o patrão tem coragem de falar mal do funcionário. E aí, o que é uma outra característica importante do líder? É ter empatia. Empatia é o quê? Empatia é se colocar no lugar da pessoa, na condição da pessoa. O que você precisa pensar na sua cabeça como líder? Ô, gente, eu estou pedindo esse cara para fazer isso, e aí você tem que se colocar no lugar dele. Se eu tivesse na condição dele, recebendo o salário dele, com o tanto de folga que ele tem, morando do jeito que ele mora, será que eu ia fazer o que eu estou pedindo ele para fazer? Será que o meu comportamento não seria igual está sendo o comportamento dele do qual eu estou reclamando? Então, assim, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela é imprescindível para um gestor de equipes. Por quê? Quando você chega à conclusão que tem alguma coisa por trás que está interferindo no resultado e essa coisa depende de comportamento de pessoas, não é você chegar lá e ficar meia hora conversando com seu funcionário e falar o que você quiser na cabeça dele ou xingar na cabeça dele achando que vai resolver o problema não, porque não vai. Você vai precisar preparar o contexto. Você vai precisar melhorar a condição de moradia dele. Você vai precisar montar um calendário de folgas adequado para a sua equipe, que deixe sua equipe descansada, que mantenha a sua equipe descansada. Por quê, pessoal? Hoje está todo mundo atrás de bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. Já falamos disso aqui. Está relacionado à qualidade de vida. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Todo mundo está pensando em bem-estar. No bem-estar dele e no bem-estar da família dele. É esse que é o comportamento natural do ser humano. E ele está certo. E aí, quando você chega vai contratar uma pessoa e fala que ela não vai ter direito à folga, ela vai pegar o serviço por falta de opção. Provavelmente ela vai pegar o serviço por falta de opção. Na primeira oportunidade, ela vai sair fora. Ela vai te deixar na mão. Aí é aquela fazenda que não para funcionário. Que não para ninguém, chega, sai e às vezes sai para receber menos, mas para ter uma condição de trabalho, uma qualidade de vida um pouco melhor. E aí, pessoal, quando a gente pensar em folgas de funcionário, nós temos que pensar que um dia é o mínimo que uma pessoa precisa para descansar o corpo. Às vezes, para a pessoa descansar a mente, ela vai precisar de mais de um dia, às vezes vai precisar de 2 dias seguidos de folga. Então, assim, estruture um calendário de folgas que dê condições da sua equipe te entregar um resultado satisfatório. É aquela história de quem amola machado e quem não corta. Se a sua equipe estiver trabalhando de maneira muito cansada, muito estourada, do jeito que está aí, levando isso aí há 5, 10 anos para trás, os seus resultados vão continuar a mesma coisa. Enquanto você não mudar o contexto e você entregar para depois receber. Então a principal lei assim, que eu acho que rege a vida é aquilo: você planta aquilo que você colhe. E nesse sentido, cada patrão tem um funcionário que merece. Se seus funcionários são muito ruins de fato, começa a prestar atenção no patrão que você tem sido, no gestor de equipes que você tem sido, porque é isso que vai fazer diferença no seu negócio. E aí, retomando o assunto colaboradores, pessoal, nós não podemos deixar de falar que existe um conflito de gerações no ar. Então, hoje, quando a gente pensa aí de um dono de fazenda de leite até um colaborador que está chegando para começar a trabalhar numa fazenda de leite, nós temos aí um conflito aí de pelo menos 3 gerações. E aí a primeira geração, pessoal, geração é idade mesmo, né? É o famoso baby boomers, né? Do inglês, baby boomers. São aquelas pessoas nascidas entre 1940 e 1960. Meu pai é da geração baby boomers, né? É aquela geração que foi criada no rádio, né? Que viveu a época da ditadura. É uma geração completamente diferente da geração que está chegando hoje.
Aí, a partir dessa geração aí de 1940 e 60, nós temos a geração X. A geração X é de 1960 a 1980, que ainda não é a minha geração. A geração X é uma geração atrás. Essa geração X é a geração que foi criada lá na época da televisão, né? No auge da televisão, na época das novelas, né? Daquela influência que a televisão exercia na vida das pessoas, mas ainda era uma influência muito restrita, muito discreta. Então, a informação não chegava com a velocidade que chega hoje, por exemplo. E depois da geração X, a geração Y, que a geração X é de 1960, né? De 1960 até 1980. E aí a geração Y é a geração da informática, né? A geração que fazia curso de informática para aprender a mexer no computador lá, ó. O computador, então, a internet de escada, aqueles meninos que ficavam até de madrugada lá para poder ligar, para poder usar a internet mais barata, é a geração Y, que é de 1980 mais ou menos 1995. E hoje, quando você pensa... E aí, qual que é o diferencial dessa geração? Já é uma geração mais antenada um pouco, uma geração que consegue acompanhar a evolução que vem acontecendo aí no mundo de maneira mais tranquila, de maneira mais otimizada. E a geração que tem disponível aí, hoje, pessoal, a partir disso é a geração Z, né? Que é a geração aí de 1995 para frente. Então, de 80 a 95 é a geração X, de 1995 para frente seria a geração Z. E essa geração Z é a geração da época do questionamento, da velocidade de informação muito rápida, né? Celular na mão o tempo todo. Então, aquelas pessoas muito ligadas à internet. E aí, internet vem causando aí em muitas pessoas até um conceito aí de obesidade intelectual, né? É muita informação disponível, é muita coisa jogando na cabeça das pessoas, e esse conflito de geração existe. E esse conflito de geração, ele precisa ser levado em conta quando você vai preparar um ambiente de trabalho. O que eu estou dizendo com isso, pessoal? Nós precisamos preparar a propriedade leiteira para receber o que vem pela frente. E o que vem pela frente, pessoal, é aquela turma que está muito influenciada por esse acúmulo geral de informação que está tendo aí. A informação está disponível de todas as formas aí hoje. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet. Então isso está muito disseminado, inclusive no campo. O que nós precisamos aprender com esse conflito de geração, pessoal? Que não dá para trabalhar com a mão de obra da forma como nossos avós trabalhavam. Assim não funciona mais. Não dá para trabalhar no peito mais, não dá para trabalhar no rompante mais. Agora nós precisamos criar, dentro da propriedade, um ambiente preparado para receber esse tipo de mão de obra que está disponível no mercado. Por quê? Igual tinha 20, 30, 40 anos atrás, não vai ter mais. Essa aí já acabou. Tá certo? Então nós precisamos ter a consciência disso para planejarmos como vai ser as nossas atitudes dentro da fazenda. E aí, dentro desse contexto, o que nós precisamos oferecer, pessoal? Boas condições de trabalho. As operações de rotina precisam ser otimizadas. Nós precisamos fornecer folga para as pessoas, porque todo mundo está atrás de qualidade de vida, todo mundo está atrás de ter tempo. E aí, nós precisamos construir um ambiente favorável. Um ambiente favorável para a recepção de mão de obra, para garantir que não vai faltar. Por quê? Se você não partir para esse lado, se você não prestar atenção nisso, daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar para você. E aí você desenvolveu muito na atividade, você tem 1 milhão empatado com o rebanho, mais 1 milhão de máquina, mais 1 milhão de benfeitoria, mais 5 milhões de fazenda, você tem um baita capital empatado na fazenda, mas não tem mão de obra para trabalhar lá. E aí seu negócio está fadado ao fracasso. E isso nós precisamos pensar e isso nós precisamos planejar para não errar mais. Beleza? Então precisamos construir um ambiente aí que seja favorável de fato para promover para os colaboradores e para o próprio dono e gestor da fazenda um ambiente leve, pessoal, um ambiente de trabalho leve, um ambiente moderno, onde todo mundo sabe aquilo que precisa fazer, sabe as obrigações que precisam cumprir, está tudo muito claro.
Sabe? É isso que precisa ser construído. Por quê? O que importa, na verdade, é a forma como você conduz o negócio. É o dia a dia. Não adianta o seu negócio ser rentável e dar bastante dinheiro e você chegar na fazenda para trabalhar e o ambiente de trabalho ser um ambiente extremamente carregado. Um ambiente difícil, um ambiente cheio de conflitos. Então, assim, isso é muito ruim, não vale a pena continuar com isso. E nós precisamos reconstruir isso. E nós, como consultores, muito mais do que entender de vaca, nós precisamos entender de gente. O grande diferencial de um consultor de sucesso, pessoal, é aquele que sabe exatamente como funciona a cabeça das pessoas e entende de gente. Por quê? É o que está por trás do resultado. Nós precisamos enxergar aquilo que está por trás do resultado. Você chega para trabalhar numa redução de CCS numa fazenda. Aí você vai e bate 5 minutos de papo lá com o ordenhador te conta que tem 2 anos que ele não tira folga. Já aconteceu comigo. Isso é uma história minha. E aí, a partir daí, o que você vai pedir esse ordenhador para fazer, gente? De melhor no ordenho? O cara está trabalhando há 2 anos sem folga, sem um dia de descanso. Como que esse cara, como que você pede para ele, como que você tem coragem de pedir para ele que precisa fazer o serviço da ordenha melhor porque não está fazendo certo? Experimenta trabalhar 2 anos sem folga, qualquer um de vocês aqui, para ver do que nós estamos falando. Muitos de nós aqui não sabem, nunca sentimos isso aqui na pele, mas muitos já também. Então, assim, esse tipo de empatia, esse tipo de percepção, essa sensibilidade, ela precisa ser refinada. Isso que vai diferenciar o consultor excelente do consultor mediano. Porque o excelente, ele vai perceber isso e vai trabalhar na causa do problema. O mediano vai insistir na causa direta do problema, não vai conseguir enxergar o contexto e vai ficar dando murro de ponta de faca até virar e falar que não vai dar conta de resolver o problema. Então, pessoal, quando a gente fala do verdadeiro pulo da vaca, já encerrando o assunto desse módulo, nós estamos falando que o resultado vem das pessoas. Nós estamos falando que se você não prestar atenção em quem está na linha de frente, em quem está no comando do negócio, entender a real necessidade daquela situação que você está confrontando com ela, você não vai ter resultado. Você vai só se frustrar. Ou então você vai ter um resultado que não é duradouro, um resultado que não foi consolidado, porque você não conseguiu trabalhar na causa do problema de fato. Entenderam? Pessoal, é isso. E aí, só para arrematar, dentro daquela conjunto de engrenagens que nós falamos, faltou eu falar de gestão do tempo. Beleza? Então, próxima aula, vou falar um pouquinho para vocês sobre gestão do tempo. Até já!